boa tarde, eu sou Vânia Macedo e este é o programa Bom é Ser Criança. Nessa tarde nós vamos conversar com uma pessoa muito fofa, muito gostosa. E o assunto, claro, é doce, 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 igual as nossas crianças e os nossos adolescentes. Quem é que não gosta de uma festa? Quem é que não sonha com uma festa cheia de gostosuras, com delícias, com arte, com pintura? Aliás, você tem fé? Pois é, a gente vai falar também de fé. E claro, eu convidei uma pessoa muito querida, mora em meu coração, fez parte também da minha vida e faz, porque eu a vejo sempre na internet, com seus talentos ali, trazendo muita alegria para todo mundo. Ela chama Fabiana Molina. Não saia daí porque a gente volta já em um bate-papo muito gostoso, proveitoso e empreendedor, tá bom? Não saia daí que eu volto já. Marbella Vilas, alto padrão, é viver em frente ao mar. Estamos de volta com o programa Bom é Ser Criança. E eu estou aqui nessa tarde, nesse lugar gostoso aqui, arborizado, com pássaros. Tem assim uma certa... eu posso dizer o quê? Um aconchego. Um aconchego. Mas claro que vem da parte de Deus e dela. E esta é a Fabiana Molina. Boa tarde, Fabiana. Como é que você tá? Boa tarde, Vânia. Boa tarde, gente. Que alegria estar aqui com vocês. Que alegria poder sentar, parar, aquietar para a gente ter esse papo tão gostoso, né? Sim. Que bênção de Deus. Obrigada. E é gostoso mesmo. Eu sou muito grata por você aceitar o nosso convite, porque eu conheço um pouquinho da sua história, né? Nós tivemos o privilégio de convivermos juntas na casa do Senhor. Graças a Deus. Porque nós temos fé, nós temos um Deus maravilhoso, nós servimos a um Deus todo-poderoso. Nosso Pai. Não é o nosso Pai e Senhor. E aí a Fabiana, eu conheci, sabe onde? Vou perguntar para ela, vocês vão conhecer a história. Quem é a Fabiana Molina? E de onde você é com esse sotaque tão lindo? Começando então, né, de quando eu cheguei aqui em Aracaju, cheguei aqui nos anos 2000 mesmo, então eu vim de São Paulo, eu sou paulistana, né, da capital, morei no interior e com os 20 anos de idade eu me entreguei ao Senhor Jesus. E em resposta de oração e seguindo a orientação do Senhor, eu vim para Aracaju. Então as pessoas falam, você veio por quê? Porque o Senhor mandou. E foi mesmo a orientação, né, de que aquele que havia começado a boa obra na minha vida completaria, né, e completaria aqui em Aracaju. E eu vim. E conheci você, né, na igreja que nós frequentávamos até então, né, tínhamos ali, né, nossos amigos, nossos filhos, e foi uma bênção. E a gente foi assim, vim de São Paulo, fiquei aqui, já estou aqui há 23 anos. Pois é, gente. Então ela chegou em Aracaju, né? E nós convivemos um período lá na igreja. E eu me lembro que ela tem um talento, sabe? E aí, como eu conheço a vida dela hoje, né? O seu trabalho. E aí eu pergunto, fala pra gente, hoje, já vou dar uma dica. Hoje ela trabalha com artes.
ela é uma pessoa assim que também decora, sabe? Então eu quero saber de onde veio, né? De onde surgiu esse talento, né? Essa descoberta, esse lado empreendedor que eu não conhecia. Assim, acho que a arte sempre fez parte da minha vida. Então, desde criança, ainda no colégio, eu comecei a fazer teatro, lidar com cenografia. E com isso você lida com os sonhos, né? Você lida com o sentimento das pessoas. E depois cheguei a fazer artes cênicas de teatro. E quando eu mudei aqui para Aracaju, que eu não tinha, né, o cenário artístico, teatral que eu tinha em São Paulo até então, e aí eu comecei a trabalhar com essas coisas de artes gráficas, de convites, de papelaria, de scrapbook, mas sempre criando. E aí, de uma coisa ou outra, veio o convite para começar a decorar festas infantis, e aí eu fiquei 15 anos da minha vida dedicado também a realizar sonhos, mas através das festas, né? E eu me lembro que quando eu comecei, eu cheguei para um pastor que me acompanhava à época, e eu falava assim: pastor, eu não vou conseguir. Como que eu vou fazer festas diferentes, cada vez diferente, atendendo cada cliente? E ele me falou assim: quando te faltar criatividade, peça a Deus, que é o dono de toda a criatividade. Olha as folhas, olha as flores, olha os pássaros, olha a natureza, nada é igual a nada. Um Deus que criou todas essas coisas não vai poder te inspirar a fazer uma festa diferente da outra? E então minha inspiração sempre foi do Senhor, da época das festas, né? E aí depois a gente já vai vir nesse outro assunto que é das artes hoje e de entregar coisas, enfim, para o público em geral, né? Mas trabalhar com essa coisa da arte, do sonho, da entrega, de você tocar o coração de alguém. Então, eu sempre pensei nessa entrega, de deixar você feliz, de você fazer você sorrir, de te dar um afago, um aconchego, de você lembrar de mim e falar assim: ah, a Fabi fez isso por mim. Ou através de uma festa, através de uma arte, ou dando aula, como eu faço também hoje. Verdade, porque falar de festa eu conheço um pouco, assim, porque eu também como cerimonialista, né, trabalhei 20 anos e hoje ainda faço, depende. Sabe? Eu também sou assim, depende, me chama que eu vou, eu faço, né? Mas assim, a gente hoje tem prioridade, né? A gente tem, eu posso dizer que eu tenho hoje, assim, oportunidade de escolher. Exato. Sabe? Então eu posso escolher hoje, é um privilégio que eu tenho hoje, né? De anos de trabalho. Então, quando a gente realiza realmente sonhos e únicos, né? Isso aí não tem preço para a pessoa e para a gente também. Claro, a gente tem o nosso valor, né? Não é preço, é valor. Mas o que é mais gratificante é a gratidão da pessoa que sabe que a gente realizou ou surpreendeu. É o amor da entrega, né? Que é você poder entregar com amor. E você vê esse amor sendo recebido também, né? E então a gente sabe que nos custa muito, né? Tempo, raciocínio e dedicação. Essa entrega que você falou. Então eu pude ver várias festas que você fez, que você decorou. Realmente é surpreendente, é lindo, gente. Não é porque eu tô na frente dela, não. Ela sabe que eu curto. Eu boto lá as palminhas, assim, o coração, porque é algo especiais. É diferente. Você pode ver que cada festa é um encanto. Né? Cada festa é um sonho. Claro, como você mesmo disse, será que eu consigo? Porque cada festa, ninguém quer nada repetido. Né? Então a gente trabalha com as emoções, com esses sonhos. Né? E as mamães, principalmente que é o seu público assim, inicial, né? Criança, as mamães que sonham com aquele momento. E sonho mesmo, é muito especial. E o investimento, porque é alto, então a gente também tem esse cuidado, né, de não desagradar e não deixar frustrados os nossos clientes, porque sonhos não tem preço, não né, tem Fabiana? Preço. E você marcar a história de uma família. Então, você fazer parte da memória afetiva de uma família. Eu sempre pensei nisso, né? Quando você vai estar nos álbuns, você vai estar naquela memória, a vida toda daquela criança. E você vai ser lembrada, olha, quem fez isso foi uma moça chamada, foi a Fabi ou foi a Molina, né? Eu acho muito importante você fazer parte da memória afetiva das pessoas. Sabe, lembrando assim, quando você fala que eu me lembro, eu fiz uma formatura de uma pessoa, eu fiz o casamento dessa mesma pessoa. Aí eu fiz a festa do primeiro aninho do filho desse casal. Acompanha a vida, né? Eles gostam do nosso trabalho. E aí eu vejo você naquela fase que, o primeiro aninho,
segundo, terceiro, 15 anos, né? Aí ela vai, não, eu quero a Fabiana. A Fabiana só faz festa de criança, mas ela fez o primeiro, fez o 15 aninhos. Quem sabe ela não faz o casamento também? Porque, como a gente falou, a gente pode escolher hoje, né? Deus nos deu essa possibilidade de a gente escolher hoje nessa fase que a gente está, de novas descobertas, de novos rumos. Né? E a Fabiana tem bastante história, ela tem um currículo, ela tem dentro dos perfis dela que ela tem, você vê lá a história. E você fala uma coisa agora que eu já vou adiantando sobre novos rumos. O Senhor sempre nos surpreende, né? Então nós estamos falando aqui de festas, veio a pandemia, e a pandemia para nós que trabalhamos com eventos foi um grande choque. Todas as áreas foram, mas vamos falar das nossas, porque é onde a gente tirava o nosso sustento, né? O Senhor nos abençoava. E de repente, naquele desespero, na tempestade, onde tudo estava nublado, a gente poder saber em quem nós seguramos a mão, né? Quem está no nosso caminho, quem está à frente. E aí Deus fala, eu tenho outro rumo para você. Eu queria falar algo que também aconteceu comigo, né? Eu tenho um pouquinho do andar, né? Da caminhada que nem você, só que eu fazia mais casamentos, formaturas e você festas infantis. Como tudo parou realmente, parou. A gente ficou, Senhor, nas mãos do Senhor, mas Ele é provedor e tudo. Eu tive um casamento na pandemia, sabe? Já no finalzinho, quando ela começou a abrir, porque fechou, e aí vamos botar a festa para 50, né? As ordens de lá de cima, 50, depois 100, foi abrindo. Enfim, eu fiz um casamento logo no finalzinho, quando disseram vamos abrir as festas, porque foi adiado. Então foi um casamento pequeno, foi até na 12, né? Da Priscila. Né, a Priscila casou lá, a filha da Márcia e Delfonso, né, que infelizmente teve uma fatalidade, né, logo depois do casamento, com a Covid. Mas eu tive essa oportunidade de fazer ainda um casamento na pandemia. Você nessa pandemia parou tudo, né, mas teve alguma atividade assim que você conseguiu fazer extra? Como é que foi? Eu sei que parou, mas... A pandemia marcante, como todo mundo já sabe, né? Nós vamos entrar por esses pormenores todos. Mas os novos rumos, e eu me lembro que no desespero, né? A gente tem que clamar ao Senhor. Senhor é o sustento da minha família, as festas. Durante 15 anos eu trabalhei com isso. Eu e meu esposo trabalhamos juntos. Era a renda 100% da nossa família. Eu clamei ao Senhor e eu já pintava aquarelas, né? Mas aí eu sei que foi o Senhor, que eu recebi uma ligação de uma moça chamada Carol, não conheço, de Santos. E ela me pediu, na época as festas eram intimistas, né, aquelas festas em família, e ela queria um sonho fazer uma festa de princesa da Disney. Como não pôde fazer esse sonho, ela queria fazer uma mesa posta, só para a família, 12 pessoas. E ela queria fazer um prato de porcelana pintado para cada princesa. E ela me liga, você pinta? Não pinto porcelana, eu pinto aquarela. Quem pinta aquarela, pinta tudo. Você vai pintar porcelana, você me fala o valor, você tem 3 meses para aprender, para pintar e me mandar os pratos. E aí eu falei, Senhor, se o Senhor me deu esse desafio, porque eu não pedi isso para o Senhor, mas se o Senhor mandou, eu vou aprender. E aí, gente, a pintura em porcelanas, para mim, foi um presente de Deus, daquele que Ele manda com um lacinho e fala, filha, esse dom eu tô te dando. Vá por aí que vai dar certo. E aí, na pandemia, as pessoas fazendo festas pequenas, as mesas porcelanas pintadas, personalizadas, já que a mãe não tinha aquele painel, aquelas bolas, a luz, a grande festa para investir em porcelanas pintadas à mão para fazer as festas intimistas em família. E eu pintei bastante na época da quarentena ainda, 6 pratos, 6 boleirinhas, 6 coisas menores para atender as famílias. E foi uma bênção. Então, ainda na quarentena veio a pintura em porcelana e logo depois, gente, veio algo que eu também entendo que foi o Senhor orientando. Mas não vamos contar agora, vamos deixar para o próximo bloco. Vamos sim. Porque além disso, essa parte que ela agora vai contar pra gente nesse segundo bloco, tem uma outra que ela também vem fazendo todas as manhãs e eu também quero falar para vocês o que é que ela faz também logo cedinho, no raiar do dia, assim, o que é que ela faz
para nossas vidas ali usando a internet. Então a gente vai a um comercial rapidinho, tá, Vamos, Fabiana? sim. E a gente volta já, não saia daí porque o assunto tá muito gostoso e tem muito mais nesse espaço aqui tão doce e tão gostoso. Volto já. Marbella Vilas, alto padrão, é viver em frente ao mar. Estamos de volta com o programa Bom é Ser Criança. Estou aqui com a Fabiana Molina, ela falando dessa trajetória, né, da decoração infantil, da arte na vida dela, né, do que Deus está fazendo e continua a fazer e vai fazer muito mais. Eu Amém. creio, porque Ele é tão bom, Deus é maravilhoso e Ele é o nosso Senhor, Ele cuida, Ele zela, Ele abre as portas, é aquele Deus maravilhoso que nós temos e Graças você pode a ter Deus. também, porque Ele veio para todos. E não tem coisa melhor do que você falar sim para Cristo, de confiar, de crer, de acreditar. Perto está o Senhor daqueles que o busquem. Então não perca a oportunidade, busque ao Senhor enquanto há tempo. Né? A gente tá vendo esse mundo aí com cada alertas, né? Ah. O mundo assim, eu abro os noticiários, tsunami ali, terremoto. O que teve de terremoto essa semana aqui no Brasil é assustador. Tá Mas eu triste. sei em quem eu tenho crido, então certo que é poderoso para Graças guardar o a nosso Deus. tesouro, né? Então a gente compartilha isso com alegria, porque Deus é alegria, né? O Senhor Jesus é a nossa vida e Ele transformou e transforma aqui a Fabiana Molina nesse testemunho, nessa palavra que ela vem trazendo aqui pra gente nessa tarde, né? Do seu empreendedorismo, né? Porque a gente vai falar agora a segunda parte do que Deus está fazendo na vida dela, que é o ateliê, e depois ela vai falar pra gente das devocionais. Eu quero saber, né, como é que pode. Como é que foi, né? Eu fico- Como é que saiu? Sim, como é que saiu ali assim, eu não acredito, que gostosura, ela tá ali, ó, de manhãzinha ali. Fala pra gente, né, conclui essa parte aí do ateliê, dos cursos. Isso, então. Aí voltando, né, retomando só na parte da pandemia, passar a fase da quarentena, e eu pintava em casa, então eu pintava dentro do meu apartamento, atendia virtualmente, correios e apartamento. Passada a quarentena,
E por conta das porcelanas, lembra que o Senhor me deu, eu precisava de um lugar maior, porque a porcelana tem forno, eu tinha que ter maior, e não cabia no meu apartamento mais. E eu falei, eu preciso alugar uma casa, só para ter o meu ateliê de forno. E nisso me ligou, também mandada por Deus, porque eu não anunciei para ninguém que eu queria dar aula. Era um sonho que eu tinha no meu coração, mas não dar aula por dar aula, Vânia. Eu falei, Senhor, se através da arte eu puder levar mansidão, a quietude, o que a arte pode causar de bom no coração de alguém, que você aquietar, né, fazer o bem, que o Senhor me use. Eu pedi assim para Deus. E aí eu recebi essa ligação. Olha, eu fiquei sabendo que você vai abrir um ateliê. Quando é que vai começar as aulas? Gente, eu não falei para ninguém que eu ia dar aula. O Senhor sabia que eu ia dar aula. E eu falei, olha, eu acho que daqui 1 mês que eu estou alugando. Não, daqui 15 dias que eu estou muito ansiosa. A minha psicóloga falou que você vai não sei o quê. E pronto. E você precisa do quê? Olha, faz o seguinte, me dá 15 dias. Eu estava alugando uma casa, eu tinha que arrumar a casa, tudo isso. E eu falei, olha, Deus, para manter um aluguel, eu preciso, para aquela casa, 4 alunas, eu preciso de 4 alunos para pagar o aluguel. Sim. Essa mesma ligação, essa pessoa veio ela, a sogra, a cunhada e 2 amigas. Em uma tarde o Senhor me mandou 5 alunas. Enfim, foi minha primeira turma. Eu abri o ateliê, comecei a dar aula e eu percebi como eu poderia ser abençoada por Deus para levar a mansidão que nós, filhas do Senhor, através do Espírito Santo que habita em nós, nós temos um diferencial. E a gente não pode deixar o nosso lado cristão, o nosso papel de filha do Senhor, de cumprir os mandamentos que Ele está, diferente do nosso lado profissional. Tem que andar junto. E andar junto. E outra, nossa vida é para a glória e honra de Deus. Tudo que nós fazemos, o Senhor tem que ser glorificado. E eu me coloquei à disposição, Senhor, se através do que eu tenho para oferecer, eu puder abençoar essas alunas, não só ensinando a pintar. E aí eu orava com elas na aula. O testemunho da gente fala muito. Fundamental. Elas procuram a gente para um conselho. E aí eu presenteei uma com uma Bíblia. E aí elas me perguntavam de Cristo. E aí você, a todo lugar, onde quer que o Senhor te colocar, floresça. Onde o Senhor te colocar, floresça. Nunca esqueci disso. Nunca eu deixei de pensar nisso. E aí começaram as aulas, uma turma, veio outra turma. Aí na pandemia, gente, em plena pandemia, todo mundo de máscara, eu tinha 6 turmas. Eu tinha 36 alunas. E veio o sustento do Senhor. Foi isso que me sustentou na pandemia, né? E aí da devocional, da onde que surgiu? Depois, claro, a arte presente. E eu me coloquei ao Senhor à disposição. Senhor, nós temos essa luz, nós temos esse brilho, nós temos o que o mundo está precisando hoje, que é Cristo. O mundo não precisa de mais nada e nunca precisou senão Cristo. Como que eu posso fazer para usar o que eu tenho, para abençoar outras pessoas, né? E aí eu estava no Réveillon, orando, dia 1º de dezembro, ou janeiro desse ano, de 2023, estava em Salvador, de manhãzinha, fazendo minha devocional. E aí eu peguei meu Instagram das festas, que tinha seus muitos de milhares de seguidores, parado. Aí eu falei, Senhor, não tem como. Eu tenho 23 mil seguidores aqui, como que eu não estou usando isso para a honra e glória do seu nome? Verdade. Foi aí que começaram as devocionais. Eu fui orando, eu fiquei com vergonha. Ai, Deus, eu fiquei com vergonha. É que a gente que trabalha nos bastidores, né? O que as pessoas vão pensar? Essa pessoa não fazia festa, o que ela está usando esse Instagram para pregar o evangelho agora? Mas eu falei, se o Senhor está mandando, eu preciso ter um coração obediente. Nosso coração de filhas, Vânia, tem que ser sempre obediente ao Senhor. Tem que estar à disposição, né? À disposição. E aí, no dia 8 de fevereiro, ainda demorei 1 mês para abrir, 8 de fevereiro de 2023, eu passei por algumas amigas que eu discipulava já, eu já fazia discipulado individual com algumas amigas não cristãs, né, descrentes. E eu falei, olha, vocês que fazem, vamos comigo, nem que seja só 3. A gente vai entrar. E tem sido uma bênção todos os dias, às 7h30 da manhã, desde o dia 8 de fevereiro. Eu abro aqui a câmera, o fundo é esse, exatamente esse, hoje aqui, né? Essa mangueira. E são devocionais de meia hora.
E eu tenho mulheres que me acompanham desde fevereiro, de Goiânia, de Recife, de Volta Redonda, no Rio de Janeiro. Eu tenho meninas que estão no Paraná, de São Paulo, graças a Deus. E eu tenho já recebido testemunhos dela, né, do que o Senhor tem feito nessas famílias. E veja só, uma colega minha, aqui de Aracaju, que fez faculdade comigo de rádio e televisão na época, me viu nesses devocionais, e eu falando assim, gente, hoje é domingo, eu tô indo pra igreja, que igreja você vai? Eu vou e tal, não sei o quê. Ela chegou lá, e hoje está indo com o esposo, e a filha já também na igreja, e você fala, ai Senhor, resultado. Tem coisa melhor do que a gente ver a obra do Senhor se cumprindo, porque a obra do Senhor se cumprirá. Nós somos instrumentos nas mãos dele, né? Sabe o que eu posso ver aí, Fabiana? O ID do Senhor. O ID. Quando a gente fala ID do Senhor, há uns tempos atrás, o ID do Senhor era tipo assim, arrumar mala e sair para uma outra cidade, para um interior, um povoado, outro país, né? Hoje, o ID está na mão dela. O ID, ela abre aqui o celular, faz isso, aí ela vai para o mundo. Ela vai para outros países, outros continentes, onde então, tiver pessoas que alcance, que siga. E talvez mulheres, assim, eu tenho, a maioria são mulheres. Tem mulheres que me acompanham, que sofrem abuso psicológico, abusos mesmo dentro de casa, que não conseguiriam ir para uma igreja. Sim. E não consegue por conta do companheiro que não permite. Não permite sair de casa. Eu tenho alguns casos. A violência assim, psicológica, né? A violência psicológica. Moral. Então, assim, a gente tem que falar para o Senhor, eis-me aqui. E o Senhor tem capacitado, a obra é dele. E ele tem pressa, Fabiana. O Senhor tem pressa. Tem pressa. Jesus está voltando, graças a Deus por isso, Amém. né? E os sinais estão aí visíveis. Bem mais. Eu estava conversando com outra pessoa e fala, mas sempre teve guerra. Sempre teve compassadamente. Lembra daquele terremoto do Havaí? Lembra do tsunami lá em Fuji? Quantos anos atrás? Eu acabei de falar. Os acontecimentos têm se acumulado, têm se amontoado, né? Eu acabei de falar aqui no bloco anterior que aqui no Brasil, terremotos seguidos de uma semana só. Uma semana. Pará, esse calor, essas temperaturas que chovem, isso que vem Rio Grande do Sul, então nessa semana, né, Fabiana? Então essa é a evidência, mas a gente não pode deixar de falar, né? Porque o assunto aqui é gostoso e falar de Deus, falar de Jesus. Jesus está voltando mesmo. Bom. E aí essa coisa da calmaria, e quando a gente fala, né, que o Vânia falou, cada um de nós temos os nossos talentos e dons, né? Você tem, a Vânia tem, né? Nosso querido cinegrafista Jorge também tem. Todos somos criados para o Senhor numa identidade única. E assim como Ele me usa a Vânia, usa a Jorge, Ele pode usar você com seus dons e talentos. Talvez você não tenha dons para a arte, mas certamente você tem os seus dons. E o Senhor vai usar na sua área, né? E se não sabe onde é, peça que Ele revela. Ele revela e Ele ensina, porque eu também não pintava, eu também não dava aula. Deus capacita. Eu falo, Senhor, se o Senhor abriu essa porta, me capacita. Faça essa oração genuína ao Senhor, porque Ele é capaz de te dar. E você não vai nem conseguir visualizar, porque a palavra fala isso. Nem olhos ouviram, nem os ouvidos ouviram, nem sequer penetrou no coração do homem o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Amém. Então você pode não conseguir visualizar, mas o Senhor já sabe, né? Entrega teu caminho ao Senhor. Confia nele e o mais Ele fará. Que bênção. Né? E hoje, só para acabar as coisas da arte, onde Deus tem trazido as pessoas, e vendo, né, sua camisa, esse programa Bom é Ser Criança. Eu, há um mês, trabalhava com crianças na igreja, sempre fui voluntária nessas coisas de teatro, de escola dominical, de acampamento, fantoche. Na pandemia, o que eu fiz de vídeo de fantoche de história, por conta da formação que eu tive, mas enfim. E aí, eu aqui no ateliê, uma aluna adulta, porque eu só dava aula para adulta, a Fabiana, minha filha, ela sonha em ser sua aluna. Ela sonha em pintar aquarela, ela pintou um desenho. E eu falei, Senhor, se o Senhor tem colocado isso, porque já não é a primeira pessoa que me pergunta, me capacita. Eu preciso de 6 alunas para abrir uma turma, porque senão não tem como a gente. Fica, né? Eu sei que numa sexta-feira foram 20, eu abri duas turmas. Então, às sextas-feiras à tarde, eu tenho 10 alunos, e são aulas quinzenais, e na outra sexta mais 10.
e tem sido uma bênção trabalhar com as crianças. E um testemunho, que elas chegam aqui também, eu acalmo elas, falo com elas, né? E aí teve uma que falou assim: ai, como eu gosto dessa aula, porque isso acalma o meu coração. Ai, que lindo. Aí você vê, né? Oh, Deus, né? Vai usando. Aí daí você pode falar, esses dias eu orei, e ela pergunta o que é isso, aí você fala quem é o Espírito Santo, que nos capacita, que nos dá dom, e o que a gente já falou aqui. Então você também poder, né, mostrar para as crianças, né, o agir do Espírito Santo de Deus e o poder dele na nossa vida. Diante dessa fala dela, né, desse depoimento, eu aqui só escutando os pássaros. Ai, que bênção. E ela disse no início que, Senhor, eu quero uma casa que tenha pássaros. Olha só, a gente está aqui conversando e os pássaros estão aqui. Ó. Tem até um papagaio, né? Tem o papagaio da vizinha. Tem um papagaio que está aí conversando, eu não sei se dá para vocês captarem aí. Ele está, ó, tá perguntando alguma coisa aí para a dona dele, né? Os pássaros também resposta de oração, né? Tava compartilhando com a Vânia. Essa casa que eu aluguei há pouco tempo, foi agora, pouquíssimo tempo, há 1 mês e meio atrás. Também pedi para o Senhor, o papagaio está empolgado, né? Agora não para mais não, papagaio, fala que nem um papagaio, não para não. Mas eu pedi para o Senhor um lugar que tivesse quintal, tivesse plantas, que fosse acolhedor e aconchegante. Mas eu falei: Senhor, eu queria pássaros, porque o Senhor sabe como os passarinhos me inspiram desde criança. Eu sou apaixonada por passarinho, né? E quando eu vim aqui, tem tantos passarinhos, tantos cantos, e todos os dias eles me lembram do cuidado do Senhor às nossas vidas. Observai as aves do céu, não é isso que o Senhor fala? Elas não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, mas contudo, o Senhor a cada dia os dá. E a gente não vale muito mais do que eles. Então, quando a gente ouve esses pássaros, você fala: Senhor, a natureza, se o Senhor cuida deles, quiçá de nós, e a gente tem que se sentir amada e cuidada, grata ao Senhor todos os dias. Os pássaros nos servem para isso. Fabiana, a gente quer conhecer o seu ateliê. Eu já vi que esse ambiente aqui, além de ter muitas plantas, muitos pássaros, tem também pinturas espalhadas, gente. É a cara dela. Tem. Então a gente vai desfrutar disso ainda depois dos comerciais. E não saia daí. A gente está com o tempo já terminando, mas ainda dá para a gente fazer um comercial e voltar para conhecer rapidamente esse ambiente que ela trabalha. Vamos lá. E você, quem sabe, não vai estar aqui com ela também nesse ateliê gostoso. Já pensou? Será Não saia, não saia que a gente volta já. Marbella Vilas, alto padrão, é viver em frente ao mar.
volta com o programa Bom é Ser Criança, nesse lugar gostoso. Perfume gostoso de biscoito no ar. Biscoitos. Tem isso também aqui, Fabiana? Tem, gente. Tem, viu? É o que as alunas sempre sofrem. Meu esposo trabalha nesse ambiente, ele é empreendedor, assim como eu, na parte das artes, dando aula, vendendo porcelanas e aquarelas. Ele é empreendedor também, vende biscoitos, né? Biscoitos de sobremesa. Então, aqui tem sempre esse cheirinho de biscoito de casa de vó, aquele cheirinho gostoso de comidinha doce. Eu acho que vamos precisar colocar uma aula de fazer biscoito. Olha aí, gente, criançada, é bom, hein? Período de Natal é tradição dos Estados Unidos, as vovós, os papais, as mamães fazendo biscoito com as crianças de gergelim. É. Mas aqui a gente faz amanteigado, né, de forno, de chocolate, de essas coisinhas. Aí tem a Páscoa, que também tem, gente, fala com Vamos marcar, Quem sabe a nossa próxima entrevista pode ser também já na oficina com as crianças. Vamos marcar? Crianças, olha só, tá vendo? Então, Fabiana, agora fala pra gente, porque eu vi que esse lugar gostoso tem várias artes, eu vi que tem um painel ali do lado. Tem. Fala pra gente que a gente quer saber como é que é aqui dentro, como é que é o seu ateliê, né? O que dispõe, como é que as pessoas podem entrar em contato com você também, um Instagram, um telefone. Fala pra gente fechar esse nosso programa de hoje, que a gente já falou de decoração, a gente falou da vida da Fabiana, como ela chegou em Aracaju, o que fez com que ela saísse da decoração e partisse para o ateliê, para a arte, pintura. Fala pra gente fechar esse programa com todo o respaldo assim necessário para que as pessoas saibam um pouco mais da parte agora interna do seu ateliê. Muito bem. Então a gente entra nesse lugar, é uma casinha, saiba que começa com uma porta de madeira. Resposta de oração, eu pedi a Deus, eu queria uma porta de madeira, né? Então nessa porta já tem pátina, que foi feita à mão, né? Uma pintura artística nas portas, nas janelas, uma amiga minha amada que faz isso, fez. Pintei parede, porque eu também pinto parede de quarto de criança, eu pinto paredes, né? E deixo aquarela na parede, então eu não poderia deixar no ateliê de ter uma parede pintada por mim. E eu pintei cerejeiras, pelo significado tão bonito que tem as cerejeiras, né? Você tem aqui também pratos pintados, então a cada aula que eu dou, pinto prato com as alunas, esses pratos vão para a parede para lembrar do histórico de aula. Eu tenho também mini pratinhos, que chama-se de pratinhos de joias do dia. Sim. E aí eu tenho cada um que eu já pintei para uma cliente, está lá para mim também como memória, né, daquele momento. Aí eu tenho a parte aqui fora, que foram flores que eu pintei numa aula de aquarela. Aí uma aluna minha gostou tanto da flor que fez um painel de 12 metros cheio dessa flor que eu pintei para os 15 anos da filha dela. E essa mesma festa, uma aquarela de uma aluna minha que pintou aqui na aula, fez um painel bem grandão, mas aí ela me presenteou com uma arte pequena. Eu também coloquei ela ali, né, de uma aquarela de uma aluna. Enfim, a gente tem espaço para a sala de aula, essa mesa, uma mesa que eu posso passar no meio e atender aluna de um lado para o outro. Eu também sonhei com isso, eu visualizei isso e o Senhor me deu. Então, cada aluna tem o seu cantinho ali de arte, né? Ela fica com sua baqueta ali. Cada aluna tem o seu pedaço, o seu espaço. E é um ambiente muito gostoso, né? Onde nascem amizades. Eu tenho alunas que estão comigo que já vão para o 3º ano, né? Agora em 2023, 2024, melhor dizendo. E tem sido uma bênção. Então é um lugar muito gostoso, né? Fora que, pessoalmente, já que o Senhor nos deu uma casa onde trabalho, meu esposo trabalha, nós temos varanda. A gente tem lugar para pendurar rede, a gente tem lugar para receber os amigos. Para ver as frutas caírem, a gente conversando aqui, caiu uma manga. Já passou a época do caju, sim, colhemos caju. Eu tenho uma amora que eu brigo com os passarinhos, mas eu não brigo não. Eles comem antes de mim. Eles chegam primeiro. Eles são mais rápidos. Eles acordam primeiro que você. Eles chegam mais rápido. Mas eu tenho amora, né? Tem um limãozinho que eu germinei de semente. Ai, que bom. É uma bênção, gente. É um lugar muito gostoso. E vi também que aqui atrás da gente, né, tem um cantinho dela ali, ó, gostoso, naquela janela, gente, ali, bonita. A gente já vê aqui de fora que ela é muito bonitinha, ó. Ali eu pinto. A carinha da Fabiana, né? É uma cabaninha. Detalhe. Você sabe que isso também é cuidado do Senhor? É por isso que eu quero lembrar você. Aquilo que você quer pedir para o Pai, peça, e peça em detalhes. Sabe por quê? O nosso Pai nos ama.
né, nos ama como filhos. E se nós somos mães e pais, queremos abençoar os nossos filhos, quando eles nos pedem, a gente não dá? Quanto mais a o gente nosso se Pai que está no esforça céu, né? para dar, né? Quanto mais o nosso Pai que está no céu. Essa casinha aqui atrás, Vânia, eu não ia nem lembrar. Mas assim, desde quando eu morava em São Paulo, eu morei no interior e tinha muita casa dessas pré-fabricadas, que eu assim achava linda. Casinha de madeira, tem muita casinha dessa no interior de São Paulo. Casas bonitas, de madeira. E eu achava sempre muito bonito. E quando você lembra que eu pedi para Deus a oração, porta e janela de madeira. Sim. Mas quando eu entrei aqui, eu vi um chalezinho, uma cabaninha de madeira só para mim. Eu fiz assim, ó. Eu fiz isso assim, Senhor, isso aí já é mimo. O Senhor já está mimando. O Senhor nos surpreende. E aqui eu passo a minha manhã todinha nessa casinha de madeira. Aqui que eu pinto as minhas encomendas, ouço os louvores, ouço pregações. É Nárnia. Eu entro aí, né? E ali eu posso pintar, que é a minha entrega, né? As minhas encomendas também fazem muita parte. Faço questão de fazer tudo com amor, como se para o Senhor. Mas agora a gente vai deixar aqui o endereço, onde você pode seguir, ver muito mais e conhecer um pouco mais da Fabiana e até, quem sabe, ser uma aluna dela. Por que não? Será muito bem-vinda. Deixa pra gente aqui, né, os seus Claro. contatos e nesse mesmo tempo eu já te agradeço por nos receber. Eu que por agradeço a visita. compartilhar dessa vida linda que você tem. Eu que agradeço, Essa vida Vânia. de intimidade com Deus, de família, tá? E assim, deixar que a gente fique com um pouquinho de quero mais, né? Quero mais. Então, aí você finaliza também com as suas considerações finais, Claro. né? E claro, agradecendo a Deus por essa oportunidade, pela vida de vocês. Eu que agradeço a oportunidade, o privilégio de testemunhar, de estarmos aqui conversando sobre as coisas do Senhor e testemunhando do que Ele faz nas nossas vidas, né? Acho que todo filho de Deus, toda filha de Deus tem que andar sempre com esse compromisso, né? A bênção que é você poder testemunhar. Grandes coisas fez o Senhor por nós e por isso estamos alegres, né? Isso é importante para a vida de um cristão. E convido você a seguir eu tenho 2 Instagrams. O primeiro é o do Ateliê, onde você vai poder ver as encomendas, também receber informações sobre aula, me manda um direct. Eu respondo todo mundo, todos os dias, graças a Deus por isso, que é fabianamolina.atelier. fabianamolina.atelier. Esse é o Instagram do Ateliê. E o Instagram da Devocional é o meu hoje pessoal, mas na verdade eu só uso para devocional, que é fabianamolina.fabi. Então, Fabiana, que era .festas, tirei as festas, agora é .fabi. Seja bem-vinda, todo dia, 7h30 da manhã tem devocional. Será muito bem-vinda, muito bem-vinda. Né? E obrigada, viu? Que Deus abençoe. Pois Obrigada. Então a gente vai ficando por aqui, né? E que Deus te abençoe. E no próximo programa a gente se encontra. A gente já está chegando nesse período de Natal, de virada de ano, mas a gente se encontra ainda mais uma vez, se Deus permitir. E depois, só no ano que vem, também, se Deus permitir. Até lá. Obrigada. Até lá. Cansa.